Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! E eu gostei desse trem, viu? Não conhecia. É a Pisadinha Gospel. A terra estremeceu. Dá o like aí, galerinha! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! Compartilha aí! Só vou começar a aula depois que você compartilhar. E dê o like! Tô aprendendo agora a virar pidão! Ai, Deus amado! Vambora, galera! Eu tô achando mó barato esse negócio aí de dar essas aulas de química no YouTube, tá? Tenho o maior prazer de ministrar aulas, tenho o maior prazer de trabalhar com a química, tenho o maior prazer de estar ajudando vocês, tá bom? Eu fico muito feliz com esse trabalho, né, que eu tenho feito, não somente eu, mas eu e a minha esposa, tá? A Lívia Clara. Logo ela também vai dar uma aulinha para vocês, beleza? Se Deus quiser, tá bom? E vamos continuar aí o nosso assunto de hoje. E hoje eu vou falar para vocês sobre densidade e algumas aplicações. Galera, isso aqui não cai no Enem não, viu? Isso despenca. Há uma grande tendência do Enem cobrar de vocês compreensão e aplicação do conhecimento. Infelizmente, algumas questões acabam caindo assim meio que decoreba mesmo, né? Decoreba pela decoreba, mas a maior parte das questões é mais associada à aplicabilidade, tá bom? Então vamos embora puxar isso aqui, ó. E também em outros vestibulares, né? Cai demais isso aqui. Então, o que é a densidade? Densidade é uma propriedade física. Lembrando aí das propriedades da matéria que nós já falamos. Quais são as propriedades da matéria? São propriedades gerais, funcionais e específicas. As propriedades específicas são três. Quais são? Propriedades organolépticas, físicas e químicas. Beleza? Então a densidade é uma propriedade específica. De qual tipo? Física. Então, propriedade física que relaciona a massa do material e o seu volume, né? Normalmente a gente, quando em sala de aula, pergunta assim: galera, o que é densidade? Aí vocês falam, massa sobre volume. O que é densidade? Massa sobre volume. Massa sobre volume é a fórmula da densidade, né? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Densidade é igual massa sobre volume. Mas o conceito é esse aqui. Densidade é uma propriedade física que vai relacionar a massa do material com seu volume. Lembrando também que a densidade, galera, pode ser chamada também de quê? Densidade pode ser chamada de quê? Massa específica, tá bom? Então, densidade ou massa específica. Alguns representam com a letra D e outros vão representar com a letra Rho. Tá? Então, densidade é igual a massa sobre volume. O que quer dizer isso aqui, galera? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico equivale, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Isso significa que se eu pegar 1 ml de água e colocar na balança, vai dar o quê? 1 grama. Ou seja, naquele 1 ml eu tenho 1 grama do material. O álcool, qual que é a densidade do álcool? 0,79 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se eu pegar 1 ml de álcool e colocar na balança, vai dar quanto? 0,79 gramas. Entre água e álcool, quem é mais denso? Ou seja, quem é que tem mais massa por unidade de volume? A água. Repare que a água tem mais massa por unidade de volume. Quem tem mais massa por unidade de volume é mais denso. Olha os outros exemplos. Gelo, 0,92 gramas por centímetro cúbico. Óleo,
0,86 gramas por centímetro cúbico. O óleo, galera, na verdade é uma mistura, tá? Todos esses outros exemplos que eu coloquei, tá, são substâncias. O ar é uma mistura, o óleo também é uma mistura, tá? Então, normalmente misturas, você tem uma faixa de densidade. Porque dependendo da composição da mistura, essa densidade pode variar. Então, mas eu coloquei aqui 0,86. Densidade do ouro, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Se você pegar 1 centímetro cúbico, imagina você pegando um cubo, galera. Imagina você pegando um cubo, olha aqui. Você pegou um cubo aqui, ó, um cubo. E esse cubo tem aresta de 1 centímetro. Opa! Aresta de 1 centímetro. Beleza? Então, aqui eu tenho 1 centímetro cúbico. É 1 centímetro de cada lado. Então, se eu pegar 1 centímetro cúbico de ouro e colocar na balança, vai dar quanto? 19,3 gramas. Quanto maior for a quantidade de massa por unidade de volume, mais denso vai ser o material. E normalmente, como é que funciona? Materiais sólidos são mais densos que materiais líquidos, que são mais densos que materiais gasosos. Os gases são os materiais que têm menor densidade. Ó. Então aqui, por exemplo, qual é a densidade do ar? 0,00123 gramas por centímetro cúbico. Tá? Quando você pega um copo de água com gelo, o gelo fica em que parte? De cima. Quem é que fica na parte de cima? O menos denso. Quem é que fica na parte de baixo? O mais denso. Eu peguei um copo de água e joguei óleo. Cadê você? Aqui, joguei óleo. Quem é menos denso? O óleo. Por isso que o óleo fica na parte de cima. Agora imagine eu pegando água, óleo e ouro. Quem é que vai ficar na parte de cima? O óleo, que é o que a gente vai chamar de sobrenadante. Sobrenadante. Quem é que vai lá para o fundo? O ouro. Nós chamamos ele né, de precipitado. Então, o material que vai para o fundo é o precipitado. O material que fica por cima boiando é o sobrenadante. Só que tem um detalhe muito importante. A densidade, ela vai depender da temperatura. Normalmente, quando eu aumento a temperatura de um material, o que acontece com o volume dele? Aumenta, ele dilata. E quando eu esfrio, ele contrai. Então, quando eu altero a temperatura, de um material, eu acabo alterando o seu volume. Consequentemente, eu vou alterar também a densidade. E aí o que acontece? Maior temperatura, volume maior. Se o volume aumenta, se esse númerozinho aqui de baixo aumenta, a densidade vai diminuir. Então, ó, normalmente o que acontece? Eu aumento a temperatura, o que acontece com a densidade? Diminui. Olha lá. De novo. Se eu aumentar a temperatura do material, o seu volume tende a aumentar. Se o volume aumenta, a densidade diminui. O contrário também é verdade. Eu diminuo a temperatura, o volume do material diminui. E se o volume do material diminui, a densidade aumenta. É por isso que quando você vai ferver água, o que acontece? Vai ocorrer ali um processo de convecção. Você tem uma vasilha contendo água. Tá aqui, ó. Você tem uma vasilha contendo água. Fogo na bicha. Aí o que acontece? Essa água aqui de baixo, ela vai esquentando. Sua temperatura vai subindo. Como essa água vai aumentando de temperatura, o volume dela tende a quê? A aumentar. Como o volume dela aumenta,
a densidade diminui. Aí essa água daqui de baixo tende a subir e a água de baixo descer. Aí esquenta a água, volume aumenta. Se o volume aumenta, densidade diminui. Aí essa água tende a subir e aí começa o processo de convecção. Quando você vai ferver a água, por exemplo, para fazer um cafezinho. Só que tem um detalhe, na hora de fazer café, não deixe a água ferver. Na hora de fazer café, não deixe a água ferver. Por que, Motinha, não deixa a água ferver? Eu faço assim, fervendo, minha mãe faz assim, minha avó, minha tia. Por que, galera, que não se deve ferver a água na hora de fazer o café? Quando você ferve a água, você tem uma água muito quente. Essa água muito quente, ela pode queimar o café, queimar o pó de café e perder algumas propriedades daquele cafezinho, tá bom? Por isso que não é bom. Outro detalhe, quando você ferve a água, boa parte do ar, do oxigênio dissolvido na água sai. E a presença do oxigênio, do ar, é importante para o flavor, para a gente sentir o sabor melhor das coisas, tá? Então, próxima vez aí, não deixe a água ferver, beleza? Ok, então, ó, a densidade, né, a massa específica, normalmente é assim, galera. Se for substância, pura substância, a densidade é a mesma coisa que massa específica. Se for uma mistura, o melhor conceito o melhor termo usado é densidade. Então, massa específica é mais para substância, tá? Então, lembrem que a densidade depende da temperatura. Então, esses valores que eu coloquei aqui para vocês, ó, são valores medidos em um determinado valor de temperatura. Então, a densidade da água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico. Mas essa densidade é a 4 graus. Se for em uma outra temperatura, não vai ser mais esse valor, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Agora, um ponto importante. Como é que eu posso medir a densidade de um líquido? A densidade de um líquido. Você pode usar o que nós chamamos de densímetro. Densímetro é um aparelho, tá? Cuja ponta dele aqui, ó, parece um termômetro, né? A ponta dele aqui contém ar, algodão, materiais que vai permitir com que esse material ele afunde ou suba em certos líquidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um líquido A e um líquido B. Então eu peguei 2 líquidos, coloquei numa proveta, um líquido A e um líquido B. Eu vou lá e coloco o densímetro. Colocando o densímetro, eu venho aqui, ó, no nível da superfície e faço a leitura da densidade. Aí eu encontro a densidade do material. Então, por exemplo, se isso aqui fosse água, coloquei o densímetro na água. Aqui no nível, na flor da água ali, ó, na flor do líquido, no nível do líquido, eu ia fazer a leitura e ia encontrar o quê? 1 grama por ml, 1 grama por centímetros cúbicos, tá bom? Beleza, aí você vai entender o seguinte. Coloquei o densímetro no líquido. Se o densímetro afundou muito, quer dizer que esse líquido é menos denso. Lembrem-se, se o cara vai para o fundo, ele é mais denso. Se o cara vai lá para cima, ele é menos denso. Então, entre o líquido A e o líquido B, quem é mais denso? Aqui desceu até aqui e aqui o densímetro desceu mais. Se aqui o densímetro desceu mais, quer dizer que o líquido B é o quê? Menos denso que A. Então vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, a densidade de A, ela é o quê? Opa! A densidade de B é menor que a densidade de A. Então, de novo. Coloquei o densímetro no A, desceu só um pouquinho. Coloquei o densímetro no B, o densímetro desceu mais. Então, o líquido está ficando mais para cima. O líquido aqui, ele é o quê? Menos denso. Então, a densidade de B é menor que a densidade de A. Ok, aí diante disso, a gente pode utilizar a densidade para analisar a qualidade de alguns materiais. Então, por exemplo, qualidade do leite.
O leite, ele tem uma faixa de densidade. Lembra que o leite ele é constituído por água, açúcares, né, carboidratos, gordura, sais minerais, proteínas. Então, essa composição aí do leite gera uma certa faixa de densidade. Infelizmente, alguns fazendeiros, né, miseráveis, eles querem lucrar demais, eles acabam adicionando outras substâncias no leite. Só que aí, dependendo da substância que ele jogar no leite, a densidade do leite vai ser alterada. E aí, utilizando um densímetro, eu consigo identificar se aquele leite recebeu uma outra substância, tá? Ou não, beleza? Porém, infelizmente, tem certas substâncias, tem certos materiais líquidos que têm uma densidade próxima do leite, como por exemplo ureia. Então às vezes o cara adiciona ureia no leite, ou então até mesmo xixi da vaca. Xixi da vaca. A densidade do xixi da vaca é próxima da densidade do leite. Então, não estou dizendo que as pessoas fazem isso, tá? Mas, já viu, né? Vou nem falar nada. Então eu consigo determinar a qualidade do leite através da sua densidade. Qualidade da bateria de certos automóveis. Aquelas baterias em que se usa ácido sulfúrico, tá? Bateria de caminhão, por exemplo. Então, quando você tem uma bateria nova, bateria está bem carregada, bateria nova, eu tenho uma densidade ali, X, tá? Se eu não me engano, 1,28 gramas por centímetro cúbico. Quando a bateria vai sendo utilizada, o ácido sulfúrico da bateria vai sendo consumido. E a densidade dessa solução da bateria vai diminuindo, vai diminuindo. Então eu posso medir a densidade da solução de água de bateria, que contém um ácido sulfúrico, tá? E pela densidade eu sei dizer se aquela bateria está boa ou se ela está ruim. Um outro procedimento aqui é a qualidade do álcool combustível. Já reparou que nas bombas de combustível existe vocês conseguem perceber lá um cilindro, né? Aí lá nesse cilindrozinho lá, você tem duas bolinhas, fica uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. O que acontece? Essa é a condição padrão do álcool. Álcool hidratado. O que é vendido no posto de gasolina, lá no posto de combustível, é o álcool hidratado. Então você tem aqui a situação que ela é o quê? Padrão. Porque o álcool hidratado que é vendido no posto de combustível tem uma densidade pré-determinada. E aí as duas bolinhas ficam assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Se as duas bolinhas estiverem assim, uma em cima e a outra embaixo, quer dizer que aquele álcool tá beleza, tá dentro das condições legais. Só que aí é o seguinte, entre água e álcool, quem é mais denso? Água, mais denso. Significa então o seguinte, que se eu colocar muita água no álcool, ou seja, se eu adulterar esse álcool vendido lá com água, o que vai acontecer? Eu estou colocando um material mais denso. Material mais denso tende a ir para o fundo. Aí as duas bolinhas vão subir. Se as duas bolinhas estiverem em cima, isso significa que naquele álcool tem muita água, tá? Adulterada com água, tá? E se as duas bolinhas estiverem embaixo, quer dizer que tem álcool demais, tá? Por isso que as duas bolinhas desceram. Então, eu posso utilizar a densidade como um parâmetro para determinar a qualidade de alguns materiais. Outro ponto importante. Você tem água. Já reparou quando a gente vai fazer limonada? Limonada? Ó, suco de limão é só o limão. Limonada é limão com água. Suco de laranja é só a laranja espremida. Laranjada é o suco com água. Aí tem gente que vai fazer limonada e coloca lá o limão no copo e aí a sementinha do limão vai junto. Ele colocou a água, beleza? E o carocinho, a sementinha, o carocinho tá lá no fundo, ó. Aí na hora que ele vai pôr o açúcar,
a sementinha sobe. Já observaram isso? O que aconteceu? Você tinha ali água com limão. Estavam com uma certa densidade, aquela mistura. Quando você jogou o açúcar, você colocou mais massa naquele volume. Então a densidade daquela mistura aumentou. Como a densidade aumentou, a sementinha subiu. Porque tem o quê? Menor densidade do que aquela mistura agora. Tá bom? Então, densidade, galera, é um assunto que cai demais no Enem e nos vestibulares. Então é preciso você dominar esse conhecimento. Tá bom? Então, ó, beijo no coração, dá seu like, compartilhe e vamos seguindo aí. Me acompanha no Instagram também, viu? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Me acompanha no Instagram, que lá eu dou algumas dicas de estudo, dicas de vida, tá? Dicas de sabedoria para que a gente possa ter uma vida muito mais feliz. Galera, só existe progresso, só existe conquista quando a gente está feliz, quando a gente está bem. E é preciso a gente estar bem em 3 áreas. Na área espiritual, corporal e almática, tá bom? Então vai me acompanhando lá. Beijo no coração. Energia, energia, energia é química pura! Dá o print aí!